Capítulo 2 do pagamento em consignação. Artigo 334. Considera-se pagamento extingue a obrigação ou depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. Artigo 335. A consignação tem lugar, inciso 1, se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Inciso 2, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Inciso 3, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Inciso 4, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Inciso 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Artigo 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos, sem os quais não é válido o pagamento. Artigo 337. O depósito requer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Artigo 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Artigo 339. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. Artigo 340. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Artigo 341. Se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada. Artigo 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente. Artigo 343. As despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor e, no caso contrário, à conta do devedor. Artigo 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Artigo 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Capítulo 3º do pagamento com subrogação. Artigo 346. A subrogação opera-se de pleno direito em favor, inciso 1, do credor que paga a dívida do devedor comum. Inciso 2, do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento, para não ser privado de direito sobre o imóvel. Inciso 3, do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Artigo 347. A subrogação é convencional. Inciso 1. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos.
Inciso 2. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Artigo 348. Na hipótese do inciso 1 do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto à cessão do crédito. Artigo 349. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. Artigo 350. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para obrigar o devedor. Artigo 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e outro dever. Capítulo 4. Da imputação do pagamento. Artigo 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Artigo 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Artigo 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou seu credor passar a quitação por conta do capital. Artigo 355. Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas, ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Capítulo 5 da dação em pagamento. Artigo 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Artigo 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Artigo 358. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Artigo 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. Capítulo 6 da novação. Artigo 360. Dá-se a novação, inciso 1, quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Inciso 2, quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Inciso 3, quando, em virtude da obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Artigo 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Artigo 362. A novação, por substituição do devedor, pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Artigo 363. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição.
Artigo 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte da novação. Artigo 365. Operada a novação entre credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por estes fatos exonerados. Artigo 366. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Artigo 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas.